alguns temas que eu quero falar hoje. Não vai ser um só, mas um deles é mulher e mercado de trabalho. Empreendendo ou dentro de uma empresa. Você aí, mulher, que é 90% do meu público, algumas coisas que eu tenho percebido desde que eu comecei isso aqui. Eu, quando eu comecei a fazer as lives, vai fazer agora um ano, tá quase fazendo um ano, né? Dia 27 de novembro faz um ano. Eu tava com muito medo, né? Eu tava muito, caraca, quem vai assistir essas lives? Tem as pessoas que me seguem dos meus antigos trabalhos, tem pessoas, né, de uma vida passada minha que me seguem, como é que vai ser? Ninguém vai assistir isso, tipo, toda hora eu tinha muito medo. Agora, eu sempre tive dentro de mim uma certeza muito grande. Eu acho que isso se originou desde que eu comecei a trabalhar com o mercado dos seguros, né? Que era uma área que não existe faculdade para vender seguros, não tinha nada que tinha me preparado para aquilo, que eu literalmente cheguei crua na empresa e tive que aprender tudo sozinha, né? Sozinha não, desculpa, que eu tive que aprender tudo com o que estavam me ensinando e começar a carreira de modo, né, do zero, completamente. E eu aprendi naquela época, que foi 2013, que tudo que eu colocasse, a minha energia e a minha dedicação, eu conseguiria ter sucesso e êxito. Então, isso foi a maior lição que eu tirei lá quando eu comecei a trabalhar com seguros. Então, quando eu comecei a fazer aqui o negócio no Instagram, eu abri meu Instagram, eu comecei a fazer as lives, tudo, eu pensei, cara, e se eu tivesse uma dedicação super séria, eu acreditasse em mim agora, né? Eu tive que fazer um compromisso comigo mesmo de tipo, eu acredito em mim, isso vai dar certo, vai ser legal, vai ter futuro, vai ter frutos. E se eu né, me comprometesse com isso aqui, que nem um trabalho. Todo dia eu fiz essas lives, todo dia eu fiz as stories, todo dia, né? O ideal era ter todo dia alguma coisa no feed, mas mudou muito essa história do feed no Instagram. Hoje em dia o ideal é você ter até menos, não postar todo dia. Mas enfim, se eu tratasse isso aqui que nem um trabalho com a mesma dedicação e com o mesmo esforço que eu tratei o seguro, será que eu vou ter o mesmo lucro? Vou ter o mesmo, né, os mesmos resultados? E cara, vieram exatamente os mesmos resultados. Poderiam ter sido até ainda maiores do que foram se eu não tivesse aumentado tanto os meus preços, né? Que eu fiz de modo intencional, porque eu já estava tendo burnout, eu já estava, tipo, exausta e com uma quantidade, graças a Deus, de clientes que eu não estava conseguindo lidar. Então, aumentei, eu tripliquei, literalmente, desde dia 17 de janeiro, eu tripliquei o preço de quase tudo meu. Mas, enfim... quando eu comecei, esse era o meu maior pensamento. Fernanda, eu perguntava, porque às vezes eu converso comigo mesmo dentro da minha mente, eu falo, Fernanda, você acredita em você? Aí eu falo, olha as coisas que você já fez, olha as coisas que quando você aprendeu e se dedicou, você conseguiu. Aí eu lembro da convenção, né, quando eu vim aqui para Nova York, eu trouxe meus pais, que eu ganhei um prêmio pela seguradora. Eu lembro da Million Dollar Round Table, que eu fui uma das únicas mulheres do Brasil e a mais nova na época da minha idade, trabalhando com seguros, que estava lá pela empresa que eu estava brasileira, né? E lá recebendo prêmio com menos tempo também de classificação, que eu me classifiquei em abril, tinha um ano para se classificar, eu me classifiquei em abril, em 4 meses. Tudo isso eu me lembrava, né? Para eu resgatar isso, eu não sei se isso é um termo que existe, tá? Tô aqui falando, mas resgatar a crença em si mesmo. Você tem que lembrar das coisas muito difíceis e muito que você tem orgulho que você já conseguiu. Então eu ficava me lembrando. E aí eu ficava mantendo como se fosse acesa essa chama de eu acreditar em mim mesmo. E aí eu estava lendo uma matéria essa semana, eu estou pesquisando muito, uma coisa que está muito em alta agora nos Estados Unidos, que são female-owned companies, são empresas que são lideradas e pertencem a mulheres. E dizem, né, eu não sei porque eu nunca trabalhei, infelizmente, numa empresa assim, que o clima é completamente diferente, que tem uma cultura que é muito incentivado mais a cooperação do que a competição. Eu não sei, eu nunca trabalhei numa empresa dessas, mas eu tenho interesse em entrar numa empresa dessa, até para ver como é que é quando sair meu visto, né? Eu falei para vocês que já surgiram algumas hipóteses de trabalho para mim. Eu não pensava em entrar em nenhuma, porque o negócio do Instagram tá dando super certo, eu vou fazer o meu curso, nada disso vai mudar, mas
algumas dessas oportunidades que surgiram, as de banco eu não tenho interesse, porque eu sei que é um salário muito alto, mas eu não me vejo, não tenho a menor chance hoje de eu entrar e trabalhar no ambiente de banco, com vários homens engravatados e eu toda com aquela roupa que eu me sinto hoje, sei lá, né, fantasiada. Eu não me, sei lá, acho que a minha vida mudou muito, eu não me encaixo mais nesse modelo de trabalho, não conseguiria. Já um ambiente de uma startup, um ambiente de vendas de alguma espécie de empresa, de algum outro tipo de produto, nem necessariamente, né, o seguro, ou alguma espécie de um trabalho muito dinâmico de vendas, ou um trabalho tipo na Amazon, no próprio Instagram, super tenho interesse. E ao longo desse ano, por causa do meu canal aqui, por causa de eu falar em vendas e tudo, eu acabo me vendendo também, né? Graças a Deus. E várias pessoas falam, caramba, eu gostei de você, caramba, ai, realmente você entende sobre venda. Então tem gente brasileiras que já me recomendaram para algumas vagas, né? No começo do ano já teve até uma pessoa que trabalhava na Amazon e falou, cara, eu vou te indicar, você vai trabalhar na Amazon. Foi muito bom. Eu fiquei mega feliz. O cara, tipo, eu não tinha nem considerado isso na época. Então, com essas hipóteses, só para antecipar, né, um pouco o que pode vir a acontecer, não sei. Eu já recebi aqui uma carta do governo dizendo que eles receberam os nossos papéis e aceitaram lá a apelação do nosso caso do Green Card, então não sei se daqui a alguns meses essa história do meu visto está resolvido. Há uma hipótese forte, principalmente se eles conseguirem atender as demandas salariais, que eu tenho uma expectativa, é óbvio, tem que ter um trade-off para eu não estar o dia inteiro fazendo o que eu estou fazendo hoje, que está valendo a pena. A vida que eu estou tendo hoje está valendo a pena, né, financeiramente. Então, se essas expectativas forem atendidas e o ambiente, tudo, né, esse tipo de coisa, eu não vou deixar de ir. E eu vou trabalhar lá na Disney, que como vocês sabem, eu já falei pra vocês, muitas empresas aqui, a não ser algumas áreas, a não ser alguns escritórios de advocacia, a não ser algumas áreas tipo M&A, que é Mergers and Acquisitions, são fusões e aquisições, que as pessoas viram noite tudo, no geral, o ambiente, a carga horária de trabalho aqui é muito mais tranquila do que o que eu estava acostumada no Brasil. Você chegar umas 8, 9 horas da manhã, muitas vezes 3 horas da tarde, você já está fora. Então, assim, se for esse o caso, eu vou. E eu estava lendo muito sobre a história dessas mulheres, né? Mas, por que a sua empresa deu certo? O que foi mais importante para você? Enfim, tem muitas matérias. Tem na Forbes, tem na Entrepreneur, tem na... Qual mais? Eu acho que na TechCrunch às vezes tem umas matérias também, tem vários sites que falam disso, e sempre é a mesma coisa, gente, as pessoas, essas líderes, né, principalmente as mulheres sempre falam, é a mesma história, assim, então assim, é verdade, né, porque sempre a história se repete, e elas falam, tipo, eu sempre acreditei muito em mim, eu acreditei que eu estava fazendo era certo, que ia ter frutos, eu arrisquei, eu botei meu próprio dinheiro dentro da minha empresa, também falam muito, eu apostei em mim, quando as coisas estavam difíceis, eu continuei, e aí eu já falei muito sobre isso com vocês, e eu pensei numa analogia perfeita hoje até para falar na live, que era, eu acho que às vezes quando as pessoas empreendem e as coisas algumas coisas começam a dar errado, elas se desesperam e aí elas fecham o negócio, ou desistem do negócio, ou vendem o negócio, em vez de passar pela crise. Até em casamento, né? Eu acho que isso acontece também. Quando tá chovendo, o que a gente faz? A gente bota uma capa de chuva, aqui em Nova York, pelo menos, né? No Rio eu evitava muito de sair, porque o Rio alagava todo, era aquela confusão, eu evitava mesmo de sair. Às vezes eu até cancelava reunião comigo. O Rio é um caso à parte, mas estou falando aqui em Nova York. Aqui quando chove, pode estar a pior chuva do mundo, até quando neva um pouco menos, esse exemplo é mais drástico, mas quando chove, cara, pode estar caindo chuva do mundo, vai ter todo mundo na rua, vai ali na esquina, na farmácia, compra o guarda-chuva, as pessoas têm a galocha, mas você vai ver, todo mundo tira aquela Hunter, aquela galocha clássica do armário, e as pessoas estão na chuva, tem gente andando na chuva, cagando, todo molhado, e andando mesmo na chuva, entendeu? Então, assim, as pessoas não deixam de fazer as coisas porque uma objeção surgiu, que é o caso, né, da chuva. Aqui, a cidade não para, não importa a chuva, não importa a neve, as coisas não param. Então, em muitas outras situações, a gente deixa algumas objeções e alguma coisa chata tá acontecendo, fazer a gente desistir, entendeu? E é justamente quando a gente deveria
continuar. Quando uma coisa fica difícil e começa a dar problema e você resolve o problema em vez de desistir e você continua, você exerce a sua capacidade de ter resiliência. E quanto mais resiliência, não tem nada que um empregador, um sócio, um parceiro, até relação amorosa, né, e que o seu parceiro ou sua parceira vai te admirar, ter essa característica que causa mais admiração do que a resiliência, porque uma pessoa esforçada, uma pessoa resiliente, que é aquela que continua na meta dela, ou no casamento dela, ou no que quer que seja dela, mesmo quando as coisas estão difíceis, ela é capaz de qualquer coisa, né? Ela é capaz de conseguir qualquer coisa na vida. Então eu acho assim, às vezes, eu não vi a live, mas eu vi o primo, mandaram lá no nosso grupo, o Thiago Negro falando, fracasso é uma bênção, é um bando de gente, até parece, ele fala isso, porque, cara, fracasso realmente é uma bênção nesse sentido, eu entendi o sentido que ele quis dizer, porque quando você fracassa, ou quando você tem uma objeção muito forte, alguma coisa muito ruim acontecendo, você vai estar numa encruzilhada, ou você vai desistir e jogar tudo pro alto e falar foda-se essa merda, né? Que muita gente tem essa postura, ou você vai ser obrigado a se adaptar ou a corrigir o problema para que as coisas deem certo. E com esses fracassos, com essas coisas dando errado e a gente corrigindo para que elas deem certo, a gente consegue chegar muito longe, né? A paciência lá do Bill Gates, quem viu esse documentário essa semana, que saiu aí falando da história dele, as 3 horas de documentário, contando lá que ele tentou erradicar o pólio, tentou resolver o problema, né, do saneamento na África, acho que era Quênia, né? Não lembro agora qual país que era na África, mas enfim, todas as coisas que depois de botar bilhões e bilhões e bilhões nas causas e ainda assim ele não conseguia resolver, o cara ele continua com a missão dele, que é resolver uma questão séria, né, que afeta milhares de pessoas no mundo, mesmo com todos os problemas que surgiram, mesmo lá com a guerra. Vocês viram que teve uma guerra que mataram as pessoas que estavam lá para dar a injeção, né, para dar a vacina, quer dizer, nas pessoas para erradicar o pólio, que é a paralisia infantil, eu acho, em português, né? Enfim, milhares de merdas, o cara botando todo o dinheiro dele, o dinheiro do legado dele, o dinheiro, né, da família dele até. Então, assim, e o cara continua resiliente, batendo a cabeça na parede, se frustrando, né, porque todo mundo se frustra de alguma maneira, ele e a Melinda Gates lá, e eu acho que isso que é o exemplo que o mundo precisa mais, entendeu? E tá aí um grande, né, se as pessoas não conseguem se inspirar nas pessoas comuns do lado delas, que se inspirem nesses exemplos gigantes como o Bill Gates. Então, assim, quando as coisas começarem a dar errado, ou nas suas relações pessoais, com as suas amizades, ou principalmente, um namoro é diferente um casamento, mas principalmente quando os problemas começarem a surgir nas relações com as pessoas ou no trabalho, pra mim, a postura que eu tenho é tipo, cara, como que eu vou resolver isso? Como que eu posso melhorar essa situação? Em vez de eu vou aqui, ai que saco, não aguento mais, vou desistir, vou sair desse trabalho. Porque eu já fiz isso muitas vezes, né? Quem já não da minha geração, que é muito comum, eu tive vários trabalhos. Alguns eu desisti, alguns desistiram por mim, no caso de me mandar embora, ou alguns eu fui desistida pelo destino, como a gente pode falar, né? Brincar aqui, que foi o caso do meu visto, o destino desistiu por mim. Então, assim, esses problemas vão acontecer para todo mundo vai ter alguma espécie de problema. Agora, eu gosto muito daquela frase que alguém perguntou para uma vozinha, não sei qual que era a pergunta, perguntou alguma coisa, e aí falaram, nossa, como é que você tá junto, casado há 50 anos, juntos há 60 anos, não lembro quantos anos era. Ela falou, porque eu sou de uma geração que quando uma coisa quebra, a gente conserta, a gente não joga lá fora. E, infelizmente, hoje, a gente está numa geração, né, a minha geração principalmente, que as pessoas jogam muito as coisas fora, assim, elas se demitem do trabalho, elas acabam com relacionamentos, elas não só relacionamento que eu tô falando amoroso, mas até amizades mesmo, entendeu? Elas jogam as coisas muito fora. Então, eu tento, é óbvio que eu também já fiz isso, eu sou um ser humano como todos vocês, mas eu tento ao máximo consertar as coisas. Daí o exemplo do ano passado, não sei se quem já me acompanhava aqui, tinha uma bota
Cara, a bota tá toda escafedida, um horror. Uma bota, tipo assim, da Urban Outfitters, sei lá, foi $50 a bota. Não é nada uma Brastemp, uma bota caríssima, uma marca e tal. Só que eu adorava a bota. Aí eu falei assim, ai, não vou jogar. E a bota começou a esfarelar, porque aqui em Nova York os armários, não sei o que acontece, fica seco, o que acontece, as coisas vão, assim, se desfazendo, sabe? Aí eu falei, nossa, eu jogo fora essa bota, eu comprei outra, tudo é tão barato aqui, né? Eu consigo achar outra até mais barata do que eu comprei. Aí eu falei assim, não, eu não vou jogar as coisas fora, eu vou consertar as coisas que são boas, que eu quero parar com essa cultura que me dá aflição. Eu desço na minha rua, eu ando pro Nova York, você vê assim, sofá, cama, tudo assim, quase em perfeito estado no lixo, lá embaixo, pro lixeiro levar. Eles não querem nem se dar o trabalho, tipo, botar no Craigslist ou botar em algum aplicativo para vender um negócio que alguém tem que ir na sua casa, ver a cama ou ver o sofá. Então eles vão e deixam na rua para alguém pegar. Tipo, é uma cultura do desperdício muito grande aqui. Então isso começa a me dar aflição, sabe? E aí eu falei assim, não, vou reaproveitar. Resultado final da história foi que eu fui consertar a bota. Aí o cara fez lá todo o serviço na bota, custou $90 para consertar a porcaria da bota, que era $50. Ou seja, por isso que eles também jogam as coisas fora, né? Às vezes é mais caro consertar as coisas físicas, objetos físicos, eu quero dizer, é mais caro consertar do que você comprar um novo. Aqui essa regra vale total, porque serviços aqui são muito caros. Mas enfim, eu não quero uma postura até para... Não sou uma pessoa muito aprofundada e entendedora de questões ambientais, sustentabilidade, não é nada disso, mas assim, para exercer um pouco o bom senso de não ficar um consumo desenfreado, né, das coisas e consertar o máximo, e vale tanto como eu estou falando para as coisas, tanto quanto para pessoas. Esse negócio, essa teoria de vida, vamos dizer. Mas, gente, é isso por hoje. Eu vou encerrar porque minha tosse começou a ficar tarde aqui. Vocês já viram que ela começa a voltar, meu olho começa a aguar e a minha voz começa a falhar. Um beijo e até amanhã.